Graças a Deus, Deus é bom. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia agora, no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías, capítulo 53. O tema da nossa mensagem hoje é O Nazareno. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, O Nazareno. Aleluia. Isaías capítulo 53. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Versículo 1 diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Quero que você ore agora comigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos revele mais sobre Jesus hoje. Meu Deus, mais do que nós já conhecemos. Pai, nós precisamos de conhecer mais da sua graça, do seu favor. Meu Deus, compreender a tua grandiosa obra pelas nossas vidas. Meu Deus, nós queremos compreender, meu Deus, a largura, a altura, a profundidade, meu Deus, do seu amor, da tua graça, da manifestação do Senhor em nossas vidas. Meu Deus, nos leva, meu Deus, a caminhar em plenitude hoje. Pai, nos faz crescer no homem interior. Meu Deus, nos faz crescer, Pai, no conhecimento, na revelação da tua palavra. Meu Deus, na revelação do teu braço, Pai, para as nossas vidas. Meu Deus, no nome de Jesus hoje, Pai, eu quero te pedir, Pai, renova a fé do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero falar hoje sobre o broto de oliveira. A oliveira, ela é uma árvore que ela não nasce por sementes. Ela nasce de mudas, ela é transplantada com mudas. Ela não nasce por sementes. E Jesus, aqui se está falando do renovo, do broto. Esse texto de Isaías está falando do broto, o broto de oliveira. A oliveira é uma árvore que ela não é estéril. Mas deixa eu te falar algo. Esse ano nós estivemos em Jerusalém, em Israel, e eu aprendi algo muito interessante sobre o Natzer. A cidade de Nazaré, ela é uma cidade que ela surgiu na Galileia com os moradores da cidade de Belém, os belemitas. Muitas das famílias de Belém migraram para a Galileia, porque Belém é Belém da Judéia. Belém da Judéia fica aproximadamente 9 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade dentro da grande Jerusalém. E hoje ela fica debaixo da autoridade palestina. Mas naquela época, na antiguidade, Nazaré nasceu 100 anos aproximadamente antes da vinda de Jesus, 100 anos antes do nascimento de Jesus.
E os moradores de Belém foram para a cidade, para a Galiléia, e formaram uma cidade chamada Nazaré. E eles levaram brotos de oliveiras, e chegaram em Nazaré, nesse lugar, e plantaram os brotos de oliveira, naquela região, naquela cidade. E o broto da oliveira, o nome dele é Natzer. Ele nasce da raiz, ele não nasce no tronco, ele nasce na raiz, ao redor da oliveira. A oliveira, ela cresce e a sua raiz, ela chega na flor da terra, ela sai da terra. E então, nasce nas raízes da oliveira os brotos, os renovos. Então, vem o agricultor e tira aquele natzer, tira o broto e replanta em outro lugar, transplanta ele. Assim, nasceu a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, qual é o significado do nome cidade de Nazaré? É Natzer, broto da oliveira. Esse é o significado da cidade de Nazaré. E a Bíblia chama Jesus de Jesus diga comigo, Nazareno. Não apenas porque ele é morador de Nazaré, mas porque ele é o broto que está surgindo em meio a uma terra seca para mudar uma história. Deixa eu te dizer, esse broto, o Natzer, ele vai produzir uma unção que vai quebrar todo jugo. Diz Isaías, a unção, a gordura quebra toda a cadeia, todo jugo. Você quer que o jugo seja quebrado, então é necessário o Natzer nascer. Ou seja, o broto da oliveira, o broto nascer em meio a uma terra seca chamada coração. A semente precisa brotar. Por isso, o texto começa aqui no livro de Isaías 53:1. Ele começa com o poder da palavra. Ele começa dizendo, quem creu em nossa pregação? Porque o crer na palavra muda a história de uma pessoa. Quando alguém crê na palavra, a sua fé o leva a viver no sobrenatural. Por isso tudo começa com o crer na promessa, o crer na palavra. E ele está dizendo, quem creu em nossa pregação? Quem creu na promessa? Quem creu? Ou seja, porque a pregação é a semente do reino de Deus. O apóstolo João Marcos está escrevendo no seu livro, no capítulo 4, que a semente é a palavra. A semente do quê? A semente do reino de Deus. Quando essa semente entra na sua vida, essa semente ela precisa achar um lugar para crescer, para expandir, para crescer, para criar profundidade, para criar robustez e também para criar altura, tamanho, para que ela possa produzir. O reino de Deus, ele entra em nossas vidas através de crermos na sua palavra. Então, quando o reino de Deus entra, olha só o que vai acontecer. A primeira coisa, quando nós cremos, ele vai dizer, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando você crê, Isaías, no capítulo 59, vai manifestar sobre a sua vida, que, abra lá Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Quando você crê, é manifesto na sua vida salvação, livramento. Quando você crê, é manifesto na sua vida milagres, é manifesto na sua vida restituição, mudança de vida. É manifesto na sua vida uma vida nova. Diga para seu irmão, Deus quer fazer da sua vida uma vida nova.
Deus quer fazer da sua história uma história nova. A partir do quê? A partir do crer na promessa. Olha só, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quando nós observamos que a palavra de Deus vai nos tratando e vai nos moldando, vai tirando de dentro de nós aquilo que não agrada o Senhor, sabe qual é a tendência do ser humano? É dizer, não, que isso? Está pegando pesado comigo. Fala assim, olha, você precisa parar de mentir. Não, está pegando pesado comigo. Você precisa parar de falar mal dos outros. Você precisa de ser verdadeiro. Você precisa de ser justo, você precisa de ser fiel, você precisa de amar o próximo como a si mesmo, você precisa orar, buscar a presença de Deus. Ah, não. Como assim? Porque nessas coisas não tem aparência nem formosura, mas se falar assim como a teologia da prosperidade, que se você vai ofertar e tu vai ganhar ali amanhã. Ah, mas agora. Isso não é reino de Deus, isso não é palavra de Deus. Com Deus não se barganha fé. Com Deus você é fiel por fé, e Deus vai responder a sua fé. Não porque Ele vai te dar amanhã. Não, você vai ser fiel porque Ele é Deus, porque Ele é teu Senhor. Amém, igreja? Então, olha aqui, Deus nos trata como filhos. E como filhos, Ele nos corrige, Ele nos tira os excessos, Ele tira de dentro de nós aquilo que não o agrada. Por isso, nós olhamos para o Senhor e não nos agradamos, porque Ele quer tratar conosco. E todo tratamento dói, todo confronto dói, reconhecer-se errado dói, é ou não é? É nisso que nós não conseguimos encontrar beleza no Senhor, e por isso desprezamos, olha só, quando você vai olhar o ministério de Jesus, a obra de Jesus, você vai ver Jesus chamando homens simples, homens que eram pescadores, na sua maioria, a sua maioria eram todos moradores da Galileia, apenas um era morador da Judeia, apenas um. Somente Tomé era morador da Galileia, da Judeia. Mas todos os outros apóstolos eram da Galileia, de Cafarnaum, um era de Caná da Galileia. Ou seja, eles eram daquele ambiente, e os moradores da Galileia eram desprezados. Sabe por quê? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Volte aí um pouquinho. No livro de Isaías ainda. Você encontrou o livro de Isaías? Isso, voltou? Isaías no capítulo 9. Diz assim, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo a alegria que lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando repartem os despojos. Olha aqui para mim, Jesus vai para ser a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo, é manifestado justamente na Galileia, na região justamente de Nazaré, Cafarnaum, Corazim, Betsaida.
a região da sombra da morte, como estava profetizado no livro de Isaías, aonde havia gentios que moravam ali, aonde havia um povo que não tinha conhecimentos da palavra, era um povo rude. Porém, o Senhor decidiu vir a este lugar. O Senhor decidiu se manifestar neste lugar. Aonde? Na Nazaré. No livro de Lucas, no capítulo 4. Jesus vai a Nazaré. Justamente em Nazaré. Se você for lá para o livro de Lucas capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer: eis que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele vai dizer isto em Nazaré, do versículo 16 em diante. Ele vai dizer, por quê? Abre lá, eu quero que você abra. Vamos embora olhar as manifestações de Jesus em Nazaré. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Está dizendo assim, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, diga comigo, segundo o costume de Jesus. Levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo ele fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Lhe perguntavam: não é este o filho de José? Logo posteriormente, eles quiseram pegar Jesus, levaram lá no monte do precipício e quiseram jogar Jesus para fora. Queriam matar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus havia crescido naquela cidade. Jesus chegou em Nazaré entre 6 e 8 anos. Ele veio do Egito e se estabeleceu em Nazaré. Ele cresceu. Aquelas pessoas o conheciam. Todos os sábados, como era seu costume, ele estava na sinagoga, estava lendo a palavra, estava estudando a palavra. E naquele lugar, naquela terra seca, porque Nazaré fica na barranca de um grande monte. Ela fica justamente encostada no monte. Por isso que eles não tiveram nenhuma dificuldade de querer jogar Jesus de cima da montanha. E justamente dali, no meio, em cima daquelas montanhas, nasce o Nátzer, que veio para mudar a minha história e a sua história. Porque aqueles que não encontraram beleza nele, não encontraram formosura nele, que não fizeram caso dele, ele, por suas pisaduras, olha aí no versículo, aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado, no versículo 4, a sua obra muda a nossa história, a sua obra lhe dá direito à salvação, a sua obra quebra todas as acusações contra a sua vida, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição muda a sua história. Olha só, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A sua iniquidade, a minha iniquidade, todas as nossas iniquidades
foram depositadas sobre Jesus. Por isso, ele não se encontrou nele nem beleza e nem formosura. Por isso não se encontrou nele aparência nenhuma que agradasse. Porque quando ele estava lá, o meu pecado, o seu pecado estava lá. O pecado de todo aquele que crê. O pecado de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele morreu por muitos. Ele morreu por todo aquele que crê. Continuando a leitura. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em nenhum momento Jesus abriu a boca para reclamar. Em nenhum momento ele abriu a boca para revidar. Em nenhum momento ele abriu a boca para dizer palavras duras sobre aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Mas em todos os momentos Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus orou por mim e por você. E no Evangelho de João, no capítulo 17. Sabe por quê que ele orou? Para nos fortalecer. Porque muitas vezes você vacila na fé. Muitas vezes você não sabe do valor, do tamanho da obra de Jesus sobre a sua vida. E que todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todo o castigo que precisava vir sobre você, Ele já levou sobre Ele. Agora você precisa viver a vida de Jesus. Toma posse da vida de Jesus sobre a sua vida. Viva por Ele, viva para Ele e através dEle. E você viverá em vitória. E todo mal não poderá te alcançar, porque você estará na rocha que é mais alta do que eu e do que você. Nós estaremos na rocha que é a rocha angular, aonde nenhum mal pode chegar. O Senhor vai nos colocar em cima dessa rocha, querido. É nessa rocha que o Senhor está te levando a ficar, na rocha angular. Não é por seu merecimento, não é por meu merecimento, mas é por causa da misericórdia de Deus, é por causa do amor de Deus para com a sua vida. Diga amém. Amém. Diga para o seu irmão: é por causa da misericórdia de Deus. A sua vitória não é porque você é bom ou porque você é ruim, mas porque Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Salmo diz: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, Ele é bom, Ele é bom. Quando alguém disse para Jesus: bom mestre, Ele disse: ei, bom só é um que é Deus. Ele é bom, Ele é bom. Deixa a presença de Deus tomar a sua vida, para que a bondade de Deus venha para a sua vida. Deixa a graça do Senhor tomar a sua vida, o broto nascer. Por isso nós fomos enxertados na videira verdadeira. Oh, meu irmão, Ele nos pega agora e nos enxerta nessa videira verdadeira. Ele tira você da sequidão, do espinheiro, e coloca você agora na videira verdadeira, para cuidar da sua vida, para que a vitória de Cristo seja a sua vitória, para que a alegria de Cristo seja a sua alegria, para que o poder de Deus, o Espírito Santo de Cristo, seja o Espírito Santo que vai morar dentro de você para toda a eternidade. O Espírito Santo de Cristo que alimentará você, mesmo nos lugares secos. Você andará em vitória o tempo todo. Por isso que com Cristo, em Cristo e através de Cristo, vamos andar em cima do mar. Vamos multiplicar os pães. Em Cristo, através de Cristo e por Cristo, os enfermos serão curados. Por Cristo, em Cristo, você viverá as novidades do reino de Deus. Deus, meu irmão, minha irmã, agradou-se. Ele se agradou em fazer isto. Por isso a palavra do Senhor diz: porque o Senhor nos amou de tal maneira. Ele não amou só os brasileiros, só os israelenses, não. Ele amou todas as nações da terra. Cada nação da terra. Cada nação da terra. Ele olhou para cada pessoa e viu que ninguém poderia ser justificado diante dele por si mesmo,
Por isso, nenhuma obra que você tentar fazer para se justificar diante de Deus te aperfeiçoa. Porque é pela fé na obra da cruz do Calvário. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então creia nesta obra e viva por esta obra, e você vai alcançar as vitórias do reino de Deus. E aí você vai viver em boas obras, fazendo boas obras, não porque você quer se justificar, não, mas porque você está manifestando o caráter de Deus sobre a sua vida, a presença de Deus na sua vida. Você estará abençoando, porque o caráter de Deus é de abençoar as pessoas. Você está me entendendo? Diga amém. Então é assim que o nazireu, o Natzer, nasce nessa terra seca aí, nessa terra árida. Essa terra árida que ele está nascendo não é mais um solo rochoso em Israel, mas essa terra seca que ele está nascendo agora é no coração de todo aquele que crê, que chega como terra seca, que chega como terra deserta, como terra sem amor, como terra frustrada, como terra amargurada, como terra rejeitada, como pessoa rejeitada desde que nasceu, como pessoa triste, nunca recebeu um abraço, nunca recebeu um eu te amo, nunca foi valorizado. Sabe por quê? Porque é o caráter do mundo secar a terra, destruir a terra, fazer com que nasça espinhos de dor, de fracasso. Mas quando você crê na palavra do Senhor, na pregação do Senhor, nas boas novas do Senhor para a sua vida, por isso ele está dizendo: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas estão sendo direcionadas na sua vida, as boas notícias de vitória, de conquista, de alegria sem fim, de paz sem fim. Diga amém, irmão. Você pode dizer: eu recebo essa paz sem fim, que é independente do ambiente que você está vivendo, porque essa paz sem fim, ela manifesta aqui dentro. A alegria sem fim, ela vem aqui dentro. Deixa eu te dizer, olha aqui para mim, o Senhor está te criando dentro de você um ambiente, o ambiente do reino de Deus. Diga para o seu irmão: Deus está criando dentro de você, o ambiente do reino de Deus. Há uma pessoa que traz o reino de Deus para dentro de nós. Essa pessoa chama-se Espírito Santo. Ele traz o reino de Deus e estabelece dentro de você. E esse reino de Deus vai crescer dentro de você. Diga amém. Ele é o selo. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Eu gosto mais desse texto. Diz assim, que o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz compreender, entender o amor de Deus, a paz de Deus, a justiça de Deus, a alegria de Deus, que vem para dentro de nós através desse Espírito Santo. Ele, o outro Consolador, Jesus dizendo, o Consolador que nos guiará a toda a verdade. Amém ou não, igreja? Amém. Então eu quero te dizer, esse Espírito Santo nos faz conhecer o Nazareno, o Galileu, aquele que manifestou a sua luz nas zonas, na região das trevas. A luz de Deus entra no seu mundo, esse mundo chamado emoção, esse mundo chamado coração. Ele entra aí dentro e joga a luz dele em cada canto, em cada cômodo da sua vida, para retirar daí de dentro toda a rejeição. Eu fui rejeitado. Então a luz de Deus vai tirar a rejeição daí de dentro.
Ah, eu fui humilhado. Então o Senhor vai retirar a humilhação e vai dar a você dupla honra. O Senhor vai jogar a luz dele aí. Ah, mas eu estou com muitas dores de luto. Então Ele vai tirar o luto e vai colocar veste de louvor. Ele vai tirar o espírito angustiado. Ah, eu estou aqui angustiado, cheio de dor. Então Ele tira a angústia e, meu irmão, põe veste de salvação sobre você. A glória do Senhor. Você está me entendendo que a sua vida precisa que o Nazareno cresça cada vez mais, se fortifique cada vez mais, através da compreensão da palavra para a sua vida. Sua vida nunca mais pode ser a mesma, não pode mais ser a mesma. Quando eu me encontrei com esse Nazareno, eu tinha 16 para 17 anos, me converti no mês de janeiro de 1995. Eu não fui para a igreja, eu não fui para a igreja procurando uma religião, muito pelo contrário. Eu tinha esta idade, mas eu procurava me satisfazer com bebidas, com farras. E o que acontece? Todas as vezes que eu chegava em casa à noite, depois de uma farra, depois de uma noitada, eu sentava na minha cama, eu não compreendia nada do que eu fazia, mas tinha um vazio dentro do meu coração. E esse vazio me levava a perguntar para Deus: Deus, minha vida é só isso? A minha vida, Deus, é só isso? É só nascer, crescer, ficar adulto, depois envelhecer e morrer? É só isto? Havia essa angústia dentro do meu coração. E no mês de janeiro, mês do finalzinho de dezembro para janeiro, eu fui passear em Palmas. E aí eu fui para a igreja. Meu tio era um dos presbíteros da igreja, lá em Palmas. O apóstolo Bené, naquela época, ainda era pastor Bené. A igreja era uma igreja pequena. Mas ninguém tinha feito apelo. Mas só pelo fato de estar naquele lugar, adorar a Deus no meio do louvor, junto com uma congregação. Eu não conhecia as músicas, eu cantava olhando no retroprojetor, naquela época no retroprojetor, data show ainda nem existia. Era no retroprojetor. Os irmãos cantavam música, e eu olhava lá e cantava junto com eles. Eu ouvia a pregação. Na primeira vez que eu entrei numa igreja, aquela angústia saiu. Aquela tristeza saiu, aquele vazio saiu. Sabe, nunca mais eu saí de dentro da igreja. Nunca mais eu saí dos pés do Nazareno. Nunca mais eu saí da igreja. Porque o mundo eu já conhecia. E ele não pôde me dar nada. Era somente trevas, era somente traição, era somente coisas erradas. E eu então decidi, a partir de hoje eu vou caminhar com Cristo. Eu nem sabia o que era isto. Eu não conhecia a palavra. Então eu ganhei uma Bíblia, uma biblinha, eu ainda tenho ela até hoje. Eu ganhei uma Bíbliazinha. Eu li a Bíblia e não entendia nada. Eu lia e não entendia nada. Então, o apóstolo Bené disse: olha, um dia, na porta da igreja: você quer ser pastor, meu filho? Eu disse: eu não. Eu não sei o que é isso, não quero não. Semana depois ele disse: olha, vem cá para o escritório, eu vou discipular você. Então eu ia para o escritório, limpava o escritório, ficava com ele o dia inteiro. E ele me ensinando as coisas da Bíblia. E ele me ensinando, até hoje ainda tem um caderninho, de 1995. Apóstolo Bené me discipulando no escritório, sozinho, nós dois. Abri a Bíblia fala isto. Até hoje eu me lembro do que ele disse no livro de Zacarias, dos ramos de oliveira. E ele disse: não é por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Até hoje, eu era um jovem gago, Deus me curou da gagueira. Eu era um jovem que não tinha nenhuma perspectiva de vida, Deus me deu uma missão, Deus me deu um projeto de vida, porque o Nazareno nasceu aqui dentro. Deixa eu te dizer, o Nazareno precisa nascer e crescer dentro de você.
Ele nasce como uma semente aí dentro, através do crer na palavra, mas ele vai te tornar um pomar, ele vai te tornar um jardim secreto, regado por ele mesmo, porque quem crer nele, vai fluir do seu interior rios de águas vivas. Seu deserto nunca mais será deserto, sua vida nunca mais será um deserto, meu irmão. Diga glória a Deus. Sua vida viverá numa crescente para toda a eternidade, porque quando encerrar aqui, nós estaremos com ele para toda a eternidade. Diga amém. Então deixa eu te dizer, a obra que o Nazareno começou, ele vai terminar, porque quem começou a obra é fiel para terminá-la. Amém? Então deixa o Senhor te ajudar, deixa Ele fazer nascer rios no seu coração, rios na sua alma, rios de alegria, rios de vida. Esse Nazareno, ele brotou no meio de uma terra seca aqui, para fazer dessa terra seca um pomar, um jardim secreto, que só Ele pode entrar e manifestar a alegria aqui dentro. A alegria de Deus no coração de uma pessoa não se explica, se vive. Não tem como explicar um milagre, se vive um milagre. Não tem como explicar a alegria de Deus dentro do coração, se vive a alegria de Deus dentro do coração. E eu quero te dizer que é muito bom. Eu quero te dizer que nada e ninguém muda isso dentro de mim. Nada e ninguém, nenhuma circunstância, nada. A promessa de Deus é maior. Nazareno nasceu por causa da promessa. Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos antes dele nascer. Já havia dito, vai nascer um Nazareno, vai nascer um Natzer. Jesus nasceu e Jesus viveu, morreu e ressuscitou. E agora ele nasce no nosso coração pelo Espírito Santo. Creia na palavra e a sua vida nunca mais será a mesma. Diga amém.